Olá a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador seja com todos vocês. Desta feita eu estou gravando este vídeo para compartilhar com vocês um pouco mais da porção da palavra de Deus. Certamente, meu querido ouvinte, você é alguém que gosta de ouvir uma boa palavra, de ouvir uma palavra da parte do Senhor, porque conforme as Sagradas Escrituras nos ensinam, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Portanto, Deus te abençoe e é uma alegria imensa, é uma satisfação maravilhosa contar com a sua presença, com a sua participação e principalmente com a sua atenção em nos ouvir. E eu quero compartilhar hoje de um texto que talvez você já tenha escutado, já tenha lido sobre ele, mas talvez você não tenha se aprofundado conforme é necessário. E eu quero, com a graça de Deus, ser um instrumento para edificar a sua vida, para lhe abençoar e para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e que você tenha a sua vida edificada. O texto que eu quero compartilhar com você neste momento se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Lucas escreveu. O capítulo 15, eu vou usar apenas de forma introdutória o versículo de número 3, que diz o seguinte: Então lhe propôs Jesus esta parábola. Portanto, já é claro, já é objetivo e já traz luz para o seu entendimento que eu vou estar trabalhando, falando aqui a respeito dos ensinamentos por meio da metodologia, por meio das aplicação didática, pedagógica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quanto dos seus ensinamentos para com os seus ouvintes de uma forma em geral. Ele se utilizava das parábolas. E por que falar sobre parábolas? Parábola não é novidade, não é um assunto claro, não é um assunto específico do Novo Testamento. Antes, pelo contrário, é um assunto que permeia por todas as Sagradas Escrituras, desde Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos encontrar diversas parábolas. Se você olhar para o Salmo de número 80, você vai se identificar, ver já de primeira mão uma parábola de forma muito clara. Ali está descrito a parábola da videira trazida do Egito. O Salmo 80 vai falar sobre a videira que era Israel, que estava plantada no Egito e foi transportada para ser plantada definitivamente em Israel. É uma parábola que vai falar do povo de Deus, que deveria frutificar e ser referência e ser um exemplo para todas as demais nações. E no livro de Jeremias, o capítulo 1, do versículo 1 ao 19, você vai encontrar uma outra parábola da vara de amendoeira, que vai também trazer ilustrações a respeito do entendimento claro, luz, compreensão e entendimento para os desígnios de Deus. Mas há uma outra parábola muito conhecida em Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 10, que é a parábola do barro, do oleiro e o barro. Todo mundo conhece essa parábola, que o Senhor convoca Jeremias para descer, né? E que lá ele vai mostrar um oleiro trabalhando, e ele vai mostrar como Deus faz, né? Deus faz como ele quer com o seu povo. E se você for lá para o livro de Ezequiel, os capítulos 37, versículo 1 ao 14, você vai encontrar a parábola dos ossos secos. Eu não vou estar aqui expondo, me detalhando, falando mais sobre diversas parábolas, porque elas são inúmeras, são imensas imensa a quantidade de parábolas descritas nas Sagradas Escrituras. Agora, o texto que eu fiz questão de ler, apenas um versículo do capítulo 15, é muito interessante porque, na minha concepção, e este é o título desta ministração, que é a grande parábola. Eu considero
o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, na realidade, uma grande parábola. Ao contrário do que alguns pensam, conforme as Sagradas Escrituras, a versão bíblica em português aqui no Brasil, a maioria delas já vem subdivididas em subtítulos e levando-nos a entender que aqui existe 3 parábolas. Entretanto, essa divisão ela foi para o entendimento daqueles que não têm tanta familiaridade com as Sagradas Escrituras. No entanto, o texto sagrado, no original, é uma única composição e é claro que é uma única parábola. Veja que o próprio texto que eu li diz: expôs-lhe Jesus esta parábola. Então aqui não se tratam de 3 parábolas e apenas de uma parábola. E por que eu a considero a grande parábola? Assim o considero porque o tema abrangente desta grande parábola é o amor de Deus. Ou por que não dizer o grande amor de Deus? E é interessante que nem todo mundo tem entendimento, compreensão do que venha a ser uma parábola ou do que venha a ser parábolas. Parábola, na realidade, é uma história com figuras ilustrativas que enaltecem uma verdade ou enaltece a verdade. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a sua maestria, com a sua didática, com a sua metodologia de ensino, ele utiliza melhor do que ninguém o método das parábolas para trazer luz, para trazer entendimento a todos os ouvintes de uma maneira em geral. Ele traz o ensinamento que iria alcançar todo o povo de uma maneira em geral. Como sempre, ele estava ensinando a Sagrada Escritura, trazendo os ensinamentos, e ali se aproximaram dele várias pessoas vindo de diversos vilarejos, diversas cidades circunvizinhas, vindo ouvir a palavra. Dentre eles estavam os publicanos, estavam os fariseus, estavam os escribas, todos para ouvirem a palavra de Deus. Alguns, com certeza, com o objetivo de ouvirem para aprender e crescer no conhecimento e no caminho da verdade. Outros, com o objetivo de encontrar algum erro, de pegar o nosso Senhor Jesus Cristo em algum deslize para condená-lo, para acusá-lo. Entretanto, o Senhor aproveitava sempre essas oportunidades para mostrar que Deus, pela sua infinita misericórdia, o seu grande amor, ele nos ama de uma forma tremenda e o seu grande amor é visto em diversas situações, com diversas características. Portanto, esta parábola, ela traz 3 pares de figuras ilustrativas que apresentam o grande amor de Deus. Se você prestar atenção no início do versículo 3, não é, até o versículo de número 7, o texto vai estar falando de uma ilustração que é apresentado o primeiro par de figura ilustrativa, ou seja, a figura ilustrativa, as figuras ilustrativas desta ilustração são o homem que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Então aqui está o par de figura ilustrativa, o homem e a ovelha perdida. Então aqui Jesus Cristo traz uma figura conhecida do pastor que pastoreava o rebanho, que tinha muitas ovelhas, mas que nenhuma delas era deixada de lado, todas eram tratadas de igual valor, todas elas tinham a mesma importância, todas elas tinham o seu lugar de importância no rebanho e nenhuma era melhor ou pior do que as outras. Todas eram de igual modo importantes. Então, de maneira que uma das ovelhas se perdeu,
pelo desfiladeiro, ali nos vales, ali nas montanhas, se embrenhou nas matas, e o pastor, o homem que tinha 100 ovelhas, ele deixa ali no aprisco as 99 e vai em busca daquela ovelha que tinha se perdido. Ou seja, isso nos leva à compreensão que diante de Deus não há causa perdida, não há nada que ele não possa encontrar. E eu compreendo que esse é um texto belíssimo, é um texto riquíssimo, daí porque eu tenho dificuldade de concordar com algumas pessoas que dão a esse texto o título da seção de perdidos e achados. Eu acho um título muito pobre para um texto muito nobre. Esse texto é de uma nobreza extraordinária, que apresenta este homem que, tendo 100, deixou as 99 e foi em busca de uma. Apresenta a figura masculina, aquele que tem determinação, capacitação física, determinação física, decidido a não abrir mão, a não perder aquela ovelha que ela era importante para ele. Então ele não tem medo das matas, das montanhas, dos vales, dos desfiladeiros. Ele enfrenta tudo isso e vai em busca da ovelha que havia se perdido. Isso me faz lembrar o que o nosso Senhor ensinou, e Lucas descreve isso no capítulo 19, no versículo 10, que diz, o próprio Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, coisa boa! Diante dele não há coisa perdida. E aqui está o grande amor de Deus. O grande amor de Deus é visto exatamente aqui, em onde nós entendemos que é o amor que busca. Ele vai ao encontro, ele vai buscar, ele vai procurar. E nós entendemos que nós, seres humanos, somos tão limitados, somos soberbos e cheios de orgulho, que às vezes não queremos reconhecer o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado, que a cada passo que o homem dá, se distancia mais de Deus. Mas Deus, pela infinita misericórdia e o seu grande amor com que nos amou, sendo nós ainda pecador, ele nos deu Jesus Cristo como maior prova de amor. E aí ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem se distancia, mas Deus procura o pecador perdido para trazê-lo de volta para o seu aprisco, porque ele é importante. Aliás, o ser humano é especial. Diante de toda a criatura de Deus, não há nada igual, comparável ao ser humano. O ser humano ele é especial. O próprio Jesus Cristo disse que o homem se alimenta da palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão se alimenta o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o ser humano é especial. Deus não desiste, Deus não abandona, Deus não deixa esquecido. Ele vai ao encontro, ele vai buscar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa interessante. Então aqui, neste primeiro par de figura ilustrativa, o nosso Senhor Jesus Cristo traz algo que eles conheciam, o pastor de ovelhas, e traz as ovelhas, e apresenta que uma se perdeu, para mostrar que ele, não é, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí nós temos este primeiro par de figura ilustrativa que faz parte desta grande e gloriosa parábola. Parábola que enaltece o grande amor de Deus. Mas, seguindo no texto, prosseguindo na leitura do texto, do versículo 8 até o versículo 10, você vai encontrar o segundo par de figura ilustrativa. Você vai encontrar a mulher que tinha 10 dracmas.
Dracma é um valor considerável, é uma referência a um dinheiro da época. Essa mulher tinha 10 e ela perdeu uma dracma. Veja que a semelhança do homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma, foi buscar que havia se perdido. Agora, o nosso Senhor apresenta a figura ilustrativa feminina. Se na primeira foi apresentada a figura masculina, da força, do vigor, da determinação de correr, de buscar, de ir atrás, do trabalho braçal, de pastorear, de entrar pela mata, descer os desfiladeiros, descer os vales e subir as montanhas em busca do que se perdeu. Agora, o Senhor nos apresenta a figura feminina, a figura da mulher, apresenta a prudência, a coerência e a mulher responsável pela economia doméstica. Porque na maioria das vezes os homens preocupam-se em suprir a necessidade do lar, ser o provedor, trazer os recursos, mas nem sempre ele é zeloso ou cuidadoso quanto à administração doméstica. Poucas coisas ele conhece da casa, da cozinha, enfim, tem certos homens que se mandar procurar um talher, um copo ou alguma coisa na cozinha, ele não vai encontrar, não sabe qual é a gaveta que guarda os panos de prato, não é? E tem dificuldades. No entanto, essa tarefa não é que seja tarefa doméstica só da mulher, muito pelo contrário. Os homens eles devem exercer a função, se dedicar e trabalhar, auxiliando ambos, ajudando uns aos outros nos afazeres da família, nos afazeres de casa, de uma maneira em geral. Mas quase que em regra, em via de regra, não é quase que sempre isso, a mulher ela é mais zelosa, mais cuidadosa. E aqui ele apresenta a prudência da mulher, a diligência da mulher e o zelo. A mulher como prudente, a mulher como diligente e a mulher como zelosa. Ela sabia a importância daquela economia doméstica, por que ela estava juntando aquele dinheiro, reservando aquele valor, talvez para fazer uma reforma, ou empreendimento em casa, ajustar alguma coisa, ou quem sabe para investir na educação, ou na saúde, ou alguma coisa, enfim, neste sentido, e ela sabia o quanto aquele valor significava, o quanto aquela dracma era importante. E aí, o que me leva a compreender, a ter uma semelhança da atitude desta mulher, qual o grande amor de Deus para conosco, que é o amor que não desiste. Olhe que se nós entendemos no primeiro lugar o grande amor de Deus, o amor que busca, nós encontramos aqui o amor que não desiste. Há uma diferença em buscar e uma diferença em não desistir. Nem sempre quem busca é perseverante, é aquele que luta, é aquele que está pronto a não desistir, a continuar, por mais árdua que seja, por mais difícil que seja. Muitas vezes as pessoas buscam alguma coisa, buscam sucesso, buscam obter êxito na vida, mas essas pessoas desistem com facilidade, abandonam o projeto, a perspectiva e o sonho, alegando N e mil e um motivos para desistir da jornada, da caminhada e dos seus objetivos. Esta geração que nós estamos vivendo, por exemplo, é uma geração conhecida por desistência. Desiste de tudo com facilidade, se desiste de um curso, se desiste de um relacionamento, de um casamento, se desiste com muita facilidade. É mais fácil desistir ou culpar alguém pela desistência do que continuar seguindo os desafios, sendo alguém que não desiste. A mulher,
ela representa o grande amor de Deus nesta ilustração bíblica, não é? Quando ela sabe o valor daquela dracma, sabia a importância, a tal ponto que o texto diz que ela vira e revira a casa, ela varre e torna a varrer. Eu costumo dizer que em casa a gente tem muita coisa, não é? Se você nunca fez uma mudança, você talvez não saiba, mas quem já mudou, já fez mudança, sabe quantos cacarecos nós temos em casa. Muitas vezes nós guardamos o que não precisamos, fica lá no quarto, no recanto de casa, é muita coisa. Mas veja que o texto diz que essa mulher varreu e tornou a varrer, ela virou e revirou. Eu penso que essa mulher tirou o guarda-roupa do lugar, essa mulher, ela tirou mesa do lugar, tirou cômoda, tirou estante, ela virou tudo dentro de casa procurando essa dracma que havia se perdido. E olha que mulher, ela é prudente, ela é zelosa, cuidadosa de casa. Nos dias de hoje nós sabemos que há mulheres que gostam, talvez desde esse tempo, tá? Mulher gosta de arrumar casa, tem mulher que toda semana passa um pano em casa, espana, limpa, tira o guarda-roupa de um lugar, da direita, bota para a esquerda, tira o armário da cozinha de um lugar, bota para outro. Se você não teve essa experiência, talvez é que você tenha imóvel projetado, não é? Uma das melhores invenções que fizeram nos dias de hoje foi imóveis inventados, não é? As mulheres eram ficar mais sossegadas, mais tranquilas, porque não tem como mexer, não tem como tirar do lugar. Nesse caso, essa mulher não tinha. Essa mulher virou e revirou, mexeu cada lugar, cada canto, procurando, não desistiu, porque sabia o quanto esta dracma era importante para ela. De igual modo, meu amigo, de igual modo, mãe e pai de família, não desista do seu filho, não desista dessa pessoa que talvez seja problemática. Você sabe o quanto ela é importante para você. Imagina para Deus. Para Deus tem um valor belíssimo. Tem um valor extraordinário. O mundo costuma julgar, costuma apontar o dedo, costuma condenar. Porque o mundo é perito em destruir. Mas Deus, com seu grande amor, ele é infinitamente maravilhoso no que diz respeito a construir. E ele não desiste. Ele investe e investe para vencer. Investiu na minha vida, investe na sua vida, porque ele tem propósito extraordinário. Aquela mulher tinha um propósito extraordinário, um propósito específico com aquela dracma. Ela sabia qual era o propósito, sabia qual era a finalidade. De igual modo, o grande amor de Deus para conosco, ele se manifesta porque Deus sabe qual é o propósito, qual foi o propósito para o qual ele nos criou. Ele sabe qual é a finalidade para a qual ele nos trouxe à existência. As pessoas estão deixando de valorizar aquilo que elas são. Você é alguém, você é um ser, você é importante, você tem um valor extraordinário. Deus te criou com um propósito específico e Deus não desiste de você. Não importa o que você esteja passando agora, o que você esteja vivendo agora, como você esteja nesta hora, que você está aqui, que você está me vendo, ou talvez lendo algumas coisas dessa mensagem. Você, meu amigo ouvinte, entenda uma coisa: você é precioso, você tem um valor extraordinário e Deus não desiste de você. Apesar de você ser o que você é, de estar como você está, perdido. Talvez ninguém saiba por onde você anda, onde você está, o que você está fazendo, o que você está vivendo. Talvez você possa estar vivendo aí no seu mais íntimo, no seu interior, no seu complexo inferior, vivendo alguma crise de identidade, algum problema, dizendo que todos lhe abandonaram, ninguém lhe compreende, ninguém lhe ama. Não, Deus te ama, você é precioso, você tem um valor importante para Deus e Ele veio exatamente para isso, te buscar, porque você
tem valor e ele não desiste de você. O grande amor de Deus se manifesta através da prudência dessa mulher, da diligência dessa mulher e do zelo desta mulher. Deus é um Deus zeloso, é um Deus que te ama e tem um propósito belíssimo na tua vida. Deus te abençoe. Vamos agora observar um pouco mais adiante nesse texto. Eu lhe disse que nesse texto tem 6 pares, aliás, 3 pares de figuras ilustrativas. Inicialmente eu falei do primeiro par de figura ilustrativa quando eu lhes apresentei o homem que tinha 100 ovelhas e que havia perdido uma delas. Eu apresentei que esta ilustração, as 2 figuras ilustrativas, enaltece o grande amor de Deus, o amor que busca, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. No segundo par de figura ilustrativa, eu lhe apresentei a figura ilustrativa da mulher e da dracma. A mulher que não desistiu da dracma e igualmente Deus não desiste de você. E para você entender melhor a questão do grande amor de Deus, o amor que não desiste, eu lhe aconselho a depois ler o Evangelho de João, o capítulo 20. Você vai encontrar ali a narrativa de um discípulo que estava vivendo crise, angustiado, com dificuldade, querendo desistir de tudo, porque Jesus havia sido crucificado, morto, e os demais estavam reunidos em Jerusalém e disseram que Jesus tinha ressuscitado, mas ele não acreditou, ele estava vivendo a sua crise, que era Tomé. Jesus veio onde eles estavam reunidos e Tomé não estava. E Jesus voltou 8 dias depois. Não precisava mais, mas só por causa de Tomé ele voltou. Veja o valor que tem uma vida para o Senhor. Tomé que era descrente, Tomé que era incrédulo, ele estava vivendo um momento de incredulidade. Não diferente de mim e de você. Quantas vezes nós vivemos momentos de dilemas, de crises interior, que paramos na nossa caminhada, na nossa jornada, queremos deixar tudo para trás, queremos abandonar a jornada, queremos desistir. Mas tem uma coisa, Deus não desiste de nós. Tomé estava em casa, passou 8 dias, lá na sua crise, na sua solidão. Porque tem pessoas que resolvem os seus dilemas, os seus traumas, as suas crises emocionais, vivendo em festas, em bebedeiras, no meio de amigos, de parentes. É uma forma de resolver os seus dilemas. Já outros se isolam, resolvem ficar no seu redomo interior, na sua redoma interior, resolvendo a sua crise, saindo dos seus dilemas. E Jesus respeita isso. Respeitou a crise de Tomé. Ele sabia onde ele morava, sabia onde ele estava, podia ir lá. Mas ele deu o tempo necessário, porque a Bíblia diz que há tempo necessário para todo propósito debaixo do céu. Tomé teve o tempo que precisava. 8 dias depois, ele volta e Tomé estava naquela reunião. E quando ele vê o Senhor diz que Tomé havia dito, se não visse a mão furada e o lado ultrapassado, não acreditaria. E o Senhor chega e diz, Tomé, vem, vê o meu lado furado, meu lado traspassado e a minha mão furada. E Tomé vê e se prostra e diz, Deus meu e Senhor meu. Então ele passou a acreditar, passou a dar credibilidade no que os outros tinham dito. Passou a se render diante do Senhor, porque o Senhor não desistiu dele. Deus é maravilhoso. Ele não desiste de nenhum dos seus. Todos que o Senhor deu, todos que Deus deu ao Senhor, nenhum dos seus se perdeu. Vim buscar e salvar o que se havia perdido. E nenhum do que me destes, ó Pai, se perdeu. E aí, me faz lembrar um outro texto muito interessante. E, aliás, é um texto que, inclusive, eu trabalhei ele e expus através deste livro, O Divino Companheiro. Quando você lê o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, você vai se deparar com 2 discípulos que estavam desanimados e tristes, voltando para Emaús. Deixando tudo para trás, abandonando aquela vida ordinária que viviam, os milagres e grandes coisas, vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas agora pensaram, não, perdemos tudo, vamos voltar por nossos familiares,
para o nosso vilarejo, para a nossa família, para os nossos parentes, e resolveram voltar para Emaús, para aquele vilarejo, para aquela localidade pequena, e voltavam ali meio tristes, moribundos, e o Senhor os acompanha e traz a eles uma nova perspectiva, trazendo a ele uma história, trazendo a eles de volta a sua memória a respeito da missão e da obra gloriosa para a qual ele veio fazer. E aí o divino companheiro se aproxima deles, conversa com eles, no decorrer dessa trajetória, da caminhada, expõe as escrituras, e eles, quando chegam em casa, dizem: olha, não ardia o nosso coração quando ele falava. Então eles tiveram o seu coração aliviado e a sua história mudada, e passaram a seguir Jesus. Jesus não deixa ninguém pelo caminho, ele vai ao encontro, e ele não desiste de nenhum dos seus, ele não desiste de você, ele te ama e tem um propósito glorioso na tua vida. E agora eu quero te convidar para a gente ir para a próxima parte desta grande parábola, que é o terceiro par de figura ilustrativa. Eu quero te apresentar a figura ilustrativa, que talvez você já o conheça muito bem, que é a história que costumamos dizer do filho pródigo. Nós vamos ver agora a figura do pai e de um filho. Veja que, se no início foi a figura de um homem e de uma ovelha, falamos da mulher e da dracma, e agora ele vai falar, né? Primeiro falou da figura masculina, da figura feminina, e agora vai falar da figura paterna. No pai, que tinha 2 filhos, e um que deixou o lar, abandonou o pai, abandonou a casa, abandonou a família, e disse: pai, me dá minha herança, eu quero a minha parte. Naquela época, quando alguém desejava a herança com o pai vivo, era como se estivesse desejando a morte do pai. O pai deu toda a parte do filho, e ele sai, vai se aventurar mundo afora, vai usufruir, entre aspas, de tudo que ele tinha curiosidade, que achava que era importante, que valia a pena. Ele vai embora, faz a sua vontade, começa a se envolver com muitas coisas que para ele era novidade, que ele não conhecia. Começa a conhecer novas amizades, começa a conhecer novos ambientes, novas pessoas, porque ele tinha muito dinheiro. E quando se tem dinheiro, não se falta amigos entre aspas, mais uma vez, é bom ressaltar. E aí, ele usufrui de tudo isso, participando de festas e de tudo que ele achava que lhe era interessante. Entretanto, o dinheiro se acaba, não demora muito, ele cai em si, e ao ponto de procurar um lugar onde pudessem lhe dar emprego. Talvez nem que fosse até mesmo comida, ou seja, trabalhar de forma braçal para ganhar o pão para o seu alimento. E aí o que ele encontra é um cidadão que tinha uma criação de porcos. E esse cidadão lhe oferece para que ele ficasse cuidando dos porcos. E o que ele comia era as bolotas que vinha para os porcos. Ao contrário do que nós nordestinos, por exemplo, pensamos, e que muitas pessoas pensam, que antigamente se criava os porcos com lavagem, as bolotas era um tipo de fruta especial que era muito bom para alimentar os porcos. Inclusive, em 2019, quando eu viajei, na minha primeira viagem à Europa, eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Granada, na Espanha. E lá adentrei a um recinto que era especialista nos melhores salames, não é? Os melhores presuntos, aliás. E havia vários pernis, aquela
pela parte, o pernil do porco completo, e pendurado em todo o teto daquele ambiente. E aí eu me dirigi para aquele senhor e perguntei o porquê aquilo era assim. E aí ele me falou que aquele presunto, daquela forma, já havia ganhado vários prêmios, que era o melhor presunto da região. E eu perguntei por quê. Ele disse: a forma como os porcos são criados. Esse pernil vem da melhor criação de porcos. Porcos por metros quadrados, que se alimentam de bolotas. A bolota, que é rica em gordura, em outros vegetais. Os porcos são criados soltos e se alimentam daquelas bolotas. E aí me veio à mente exatamente a história do filho pródigo, que se alimentava das bolotas que serviam aos porcos. Então aquela história ali na Espanha, ali na cidade de Granada, me fez lembrar exatamente do que a Bíblia já havia descrito, que aquele filho pródigo arrumou um emprego num sítio com uma criação de porcos que se alimentavam das bolotas de frutas ricas em nutrientes e em gordura vegetal, que era muito benéfica para a melhor carne, para o melhor presunto servido na Europa. Em toda a Europa é um presunto premiado, que é dos porcos que se alimentam das bolotas. Entretanto, isso era algo de grande humilhação. Alguém, filho de um fazendeiro, morava em casa com o pai, usufruía de tudo que o pai tinha, do bom e do melhor, agora ter que procurar emprego em terra distante, e o máximo que arrumou foi um lugar para se alimentar do que os porcos se alimentavam. Então não era algo comum os homens se alimentarem das bolotas, mas os porcos. E aquele filho estava nessa situação. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que esse texto, ele é belíssimo, porque ali ele nos mostra o grande amor de Deus, um amor que espera. Veja que Deus, ele manifesta o seu amor, o amor que busca, o amor que não desiste, não é? Não desistiu dos dois filhos, dos dois discípulos no caminho de Emaús, não desistiu de Tomé, não é? Na sua crise, na sua angústia, na sua dificuldade, ele esperou, teve paciência, não é? Não desistiu de Tomé na crise que ele estava vivendo. E agora eu lhe apresento o grande amor de Deus, o amor que espera. Veja que a figura do Pai é uma figura ilustrativa do próprio Deus que espera, que ele dá tempo, um tempo oportuno, para que o homem reflita as suas atitudes, para que o ser humano reflita as suas atitudes, o seu procedimento, os seus gestos, a sua vida, a sua maneira de viver, e Deus dá o tempo oportuno para que ele refaça o seu pensamento, mude a sua mente e mude a sua atitude. E foi exatamente isso que o filho disse: eu estou aqui passando essa situação, vivendo nestas condições, enquanto o meu pai tem vários trabalhadores que trabalham para ele. Meu pai tem tudo e eu aqui padecendo necessidade. Ele pensou, ele refletiu, e isto é o que nós chamamos de arrependimento. Veio a ele a mudar a mentalidade. Ele pensou e ele mudou de atitude. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu ou teu filho. Mas me recebe pelo menos como um dos seus empregados. E aí, ele não só pensou, porque, meu querido, não adianta você pensar, não adianta apenas você pensar
no que é certo, saber o que é certo e não fazer o certo. É preciso que nós reflitamos, compreendamos o que é certo, vejamos a nossa vida, nossas ações, nossas atitudes e desejemos mudar a direção, dar um novo rumo, um novo norte e desenvolver atitudes condizentes com o nosso pensamento, mudar a mente e mudar a atitude. E aí ele, em seguida, o texto vai dizer, e levantando-se, foi ter com seu pai. Veja que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, é saber que Deus ele é longânimo em esperar. Deus ele é um Deus de um amor grande, um amor extraordinário. E o próprio João diz que Deus nos ama de tal maneira, uma maneira que não há condições de medir, de calcular, de dizer que tal maneira é essa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Que surpresa extraordinária é que o Pai estava à espera do Filho. Talvez, se fosse eu ou se fosse você, poderia dizer, não, você me desejou a minha morte. Você pediu tudo quando mais eu precisava, você me deixou e foi embora, me abandonou, levou tudo de sua parte, eu não tenho mais nada a ver com você, não me chame de pai, você não é mais meu filho. Mas o pai é pai. E ele estava à espera do filho. Eu fico fazendo conjecturas na minha mente, fico pensando, refletindo, talvez pensando numa fazenda, pensando no sítio, naquela casa com alpendes, aquela ali uma cadeira na frente, aquele pai no intervalo do trabalho, na hora do seu cafezinho, ele sentava ali e ficava olhando para a porteira, olhando para a estrada, vendo na sua mente, na sua memória, com o pensamento no seu coração, que o seu filho estava vindo, apontando naquela porteira e entrando na sua fazenda. Talvez ele pensasse nisso, porque o pai sempre tem memória, o pai não esquece dos seus filhos jamais. Assim foi com aquele pai. Aquele pai expressou a atitude tal qual o grande amor de Deus, que é o amor que espera. Deus espera que você reflita, que refaça a sua vida e que direcione os seus passos para uma nova direção. Surpresa maravilhosa aquele filho teve. Aquele filho foi surpreendido pelo amor que inundou a sua vida. De longe o pai o avistou e disse: meu filho estava morto e reviveu. Depressa mandou trazer uma sandália e colocar nos seus pés. Mandou trazer um anel e lhe colocar no dedo. Mandou preparar um novilho. Mandou matar um novilho. E de braços abertos, abraçou e recebeu, e o beijou, se alegrou e se manifestou de forma gloriosa com aquele filho que estava perdido e foi achado. Meu querido, meu amigo, amado ouvinte, entenda uma coisa, compreenda que Deus, ele espera. Deus, ele lhe dá o tempo necessário. Eu e você, todos nós, cometemos deslizes, cometemos erros, falhas gritantes, vivemos momentos angustiantes, momentos de amargura, de tristeza, de frustração e dor. E parece que cada passo que nós damos, nós vamos nos distanciando mais de Deus. Mas aí Deus dá um tempo oportuno, um tempo necessário para que nós possamos refletir sobre o seu grande amor. Ele espera. Espera de nós atitudes condizentes com este amor que não desiste, com este amor que busca, com este amor que espera. Ele fez isso, esse pai fez isso. Quem sabe quantas noites, quantas lágrimas quentes caíram do seu rosto em meio às madrugadas frias.
rolaram do rosto desse pai na espera do seu filho. Deus espera que o ser humano reconheça os maus caminhos. Porque muitas vezes nós somos iludidos na nossa maneira de pensar. Mas o próprio Deus diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Eu acho tremendo um texto que diz lá em Isaías: bem sei eu que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra, diz o Senhor. Embora nós entremos muitas vezes por caminhos que parecem direitos, sem saber que aqueles caminhos são caminhos de morte, Deus nos ama e nos espera que nós refaçamos o caminho de volta para Ele enquanto há tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto está perto. Deus espera que você reaja. Levante-se. Aquele filho refletiu, levantou-se e foi. Veja que 3 atitudes interessantes. Que são atitudes que às vezes desencadeiam todo no que diz respeito à jornada de bom êxito de volta ao Pai. Refletir, pensar, se levantar e ir. Isso é a atitude de alguém que quer agir para mudar o quadro. Não fica aí prostrado na sua situação de frustração, de decepção, de derrota, achando que tudo está perdido e que não tem mais jeito. Aliás, talvez você não conheça, mas o meu segundo livro é o livro O Dom de Ser Capaz. Neste livro eu descrevo a maneira especial que Deus criou o homem. Dotou ele de uma capacidade extraordinária de ele mudar situações, ele mudar o quadro. Ele é capaz, pela graça de Deus, porque ele é dotado de uma capacidade extraordinária do próprio Deus, para que ele reflita, compreenda onde caiu e refaça o caminho de volta, sabendo que em Deus é possível ter bom êxito na jornada da vida. O grande amor de Deus, além de ser o amor que busca, além de ser o amor que não desiste, e além de ser o amor que espera, é o amor que celebra. E eu quero que você reflita sobre isso, porque nas 3 ilustrações que eu acabei de lhe apresentar, na ilustração do homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma delas e foi buscá-la. Na ilustração da mulher prudente, zelosa, que tinha 10 dracmas, que perdeu uma e não desistiu e foi buscar até encontrá-la. E nesta terceira que eu acabo de lhe apresentar, do pai e do filho. O pai que esperou que o filho refletisse, tomasse a decisão e voltasse. Queria lhe encontrar de braços abertos e lhe daria o melhor que ele tinha. E aí, nestes 3 pares de figura ilustrativa, nós vamos encontrar uma outra expressão, que o homem convidou os amigos para celebrarem com ele, porque a ovelha estava perdida e foi achada. No segundo par de figura ilustrativa, a mulher convida as vizinhas e celebra para celebrarem com ela pela dracma que estava perdida e foi achada. E no terceiro par de figura ilustrativa, que eu apresento o pai esperando pelo filho, o pai celebra uma grande festa, manda matar um bezerro cevado, convida todos pelo filho que estava perdido e foi achado. Então veja que aqui eu estou lhe chamando a atenção
para o grande amor de Deus, que é o amor que celebra. Há um texto na Sagrada Escritura que diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Oh, que maravilha! Veja, meu amigo, Deus, o grande amor de Deus é o amor que celebra. Os céus entram em festa, há manifestação de louvor, de gratidão, de adoração, de exaltação por um pecador que se arrepende. Por quê? Porque Deus é um Deus que celebra. Ei, prepara a tua festa. Você, pai, você que está talvez angustiado, pensativo, refletindo por causa da distância, por onde estejam seus filhos, que não sabe como ele está, o que ele está vivendo, o que ele está passando. Você, mãe, talvez esteja preocupada com a economia doméstica, preocupada com a universidade, com o curso, com a vida dos seus filhos que estão iniciando uma nova jornada, um novo casamento, ou um novo curso, ou mudando de cidade, talvez uma viagem para estudar no exterior, em algum lugar. E a mãe, pelo zelo, pelo cuidado, preocupa-se com tudo isso. É natural, é normal, mas descansa o teu coração, confia no Senhor. Não é? Confia no Senhor, descansa o teu coração, confia no Senhor e o mais Ele fará. Lança sobre Ele todo o vosso cuidado e Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entenda, meu querido, meu amigo, ouvinte, que Deus, Ele é o Deus que Ele providencia, Ele supre todas as necessidades. Quando nós estamos perdidos, sem saber que rumo tomar, que decisão tomar, Ele vai em busca de nos encontrar, nos direciona, nos dá uma palavra, nos dá uma orientação com sabedoria para que nós possamos agir prudentemente, de maneira sábia, para que em tudo tenhamos uma vida preservada, porque Ele quer o nosso bem, porque Ele nos ama e Ele nos busca para nos fazer bem. O grande amor de Deus, esse amor que não desiste, é o mesmo amor que celebra. Celebra quando alguém está perdido e é encontrado. É igual modo o amor do Pai, que alguém está distante, que está perdido, que volta para o aconchego do Pai. Ele usa o que tem, o que pode fazer para celebrar. Avisa os vizinhos, avisa os amigos, por uma bênção, por um propósito, por um curso que o filho concluiu, por um novo empreendimento, por algo que aconteceu. Assim é o grande amor de Deus, é um amor que celebra. Talvez, meu amigo, você não conheça as Sagradas Escrituras desde dos tempos remotos, desde o livro do Gênesis ao livro, o Pentateuco e os demais livros. Porque você vai perceber a quantidade de festas que existiam. Deus é um Deus que celebra. O povo, quando entrava, vinha adentrando ao templo, eles vinham cantando louvores, não é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 123, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O povo de Deus é o povo que sempre celebrou a bondade e a grandiosidade de Deus. Houve festa dos tabernáculos, festa do Pentecoste, festa da colheita, festa da Páscoa. Eram festas e mais festas, porque o grande amor de Deus é o amor que celebra. Celebra o bom êxito de quando o homem entende os propósitos de Deus. Celebra quando o homem entende os seus maus caminhos e se converte ao Senhor. A alegria, a manifestação, a festa no céu, quando nós compreendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e nos voltamos inteiramente para Ele. Ele nos enche com a sua graça, com o seu grande amor, manifesta celebração de louvor, celebração de gratidão, celebração de alegria. Celebrai ao Senhor com júbilo, com flauta, com palmas e com demais instrumentos de símbolos sonoros para a glória do nome do Senhor. Portanto, meu amigo, quando eu lhe digo que esta é uma grande parábola, é porque eu compreendo que o tema de abrangência desta parábola é o grande amor de
Deus. O amor que espera. O amor que não desiste. O amor que busca. E o amor que celebra. Portanto, prepara o culto. Prepara o churrasco. Não foi isso que o pai disse? Mata um novilho e nos alegremos, porque o meu filho estava perdido e foi achado. É como se o pai tivesse dito: vai ter churrasco hoje, mata o boi, prepara a churrasqueira, convida a vizinhança que vai ter festa. De igual modo, não se desespere. Não pense que as coisas estão perdidas. Não pense que Deus perdeu o rumo da história, nem que ele desistiu ou que lhe abandonou. Deus está sentado no alto e sublime trono. Diante de todas as crises da humanidade, nós estamos ouvindo aí notícias de quedas de avião, terremotos, incêndios, guerras e mais guerras. O índice alarmante de mortes de acidente de trânsito. O índice alarmante de pessoas vivendo com depressão. O índice crescente de suicídios. Os presídios amarrotados. Os governantes sem nenhuma perspectiva, sem projetos para mudar o caos social. Nunca na história da humanidade se vivenciou o apogeu da indústria do entretenimento tanto como os dias atuais. Parece um paradoxo, mas enquanto se investe e quanto mais cresce a indústria do entretenimento, nesse tempo de modernismo, ao mesmo tempo cresce a quantidade de pessoas dependentes dos psicotrópicos, dos psicólogos e dos psiquiatras. As clínicas estão cheias de dependentes químicos. As clínicas estão cheias de gente depressivas. Os hospitais psiquiátricos não existem mais vagas. E muitas vezes as pessoas não caem em si. Não fazem uma avaliação do que estão passando, do que estão vivendo. As pessoas estão desistindo dos seus entes queridos. Há idosos sendo abandonados nos abrigos. Há crianças sendo abandonadas nos hospitais. É um caos social. E em meio a tudo isso, as pessoas perguntam: onde está Deus? Deus está vivo, está ativo. Está buscando o que se havia perdido. Porque ele não desiste, mas ao mesmo tempo ele espera que o homem faça uma reflexão. Que o ser humano analise todo o quadro, todo o cenário cujo qual ele está vivendo e entenda que no homem não há capacidade nem condição suficiente dele sair desta situação caótica cuja qual o mundo está vivendo. Mas que é preciso ele refazer a caminhada. Ele entender que na terra nós estamos vivendo crises e caos. Mas nos céus nada muda. Deus continua sentado no trono, governando. Os anjos, arcanjos, querubins e serafins continuam voando e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Deus é o mesmo. Ele não mudou, ele não muda. Mas ele busca o homem perdido. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas ele não veio buscar os sãos, e sim os doentes. Enquanto o ser humano estiver mergulhado no seu íntimo, no seu âmago interior, firmado na sua prepotência e arrogância de ser alguém autossuficiente e que não depende de ninguém,
e que Deus não existe, que o Deus dele é o dinheiro, é a sua inteligência, o seu intelecto, o seu saber, e que ele não precisa de Deus, que Deus é inútil, que Deus não é necessário, ele não vai encontrar refúgio para a sua alma. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O tempo está próximo. Há um tempo em que a oportunidade que é concedida a todo mundo hoje vai cessar. E quando isso acontecer, ele vai separar os que são seus e os que não são. A uns ele dirá: vinde bendito do meu Pai, entrai no reino eterno. E a outros ele dirá: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas talvez você possa me dizer: mas pastor Cícero, onde está o grande amor de Deus nisso? O grande amor de Deus está exatamente em que ele concede o tempo da graça, a porta da graça está aberta, o grande amor de Deus está manifesto, pregações e mais pregações no rádio, na internet, na televisão, bíblias e mais bíblia, bíblia do vovô, bíblia da vovó, bíblia da criança, bíblia do pai, bíblia do cristão que ora, enfim. Em todo mundo está sendo anunciada a palavra do Senhor. O tempo está propício, a oportunidade é chegada. E o homem precisa refletir e aproveitar o tempo oportuno e se voltar urgentemente para o Senhor. Porque quando essa porta se fechar, vai acontecer como aconteceu com a arca de Noé. Ninguém deu credibilidade. Acharam que aquilo era conversa de um velho gagar. Mas a arca chegou o tempo. As águas inundaram tudo. A arca subiu. A porta se fechou e ninguém mais pôde entrar. Meu querido, meu amigo, entenda de uma vez por todas: o grande amor de Deus está disponível. É preciso que você compreenda que ele veio buscar. Ele não desiste de você. Ele espera que você mude de vida. Mude de atitude. Mas mudar de vida não é que você precisa mudar de vida para poder se achegar a ele. Ele diz: vinde como estáis. Deus nos ama de maneira tal, e eu acho interessante a afirmação de Max Lucado, que ele diz: Deus nos ama de maneira tal que se recusa nos deixar da forma que nós estamos. Ele nos pega do lamaçal, diz o salmista, né? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um largo de charco de lodo horrível, pôs os meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico nos meus lábios. Portanto, ele espera que você reflita, venha como você está, desde que ele vai colocar um anel no seu dedo, nova calçado nos seus pés, celebrar uma festa, porque você era uma ovelha que estava perdida e foi achada, e ele não desistiu de você. Deus te ama, tem um propósito na tua vida. Até a próxima oportunidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Cícero Manuel e é um prazer imenso tê-lo acompanhando essa mensagem. Até a próxima.